Meu nome é Ezequiel Gomes de Figueiredo. Cheguei aqui em Brasília em 15 de janeiro de 1970. Muito jovem naquela época, magrinho. Cheguei aqui com um segundo grau, feito em Teresina, para lutar pela vida, né? Para trabalhar, para conseguir alguma coisa da vida. Vivi 10 anos sozinho e nos casamos no dia 25 de dezembro de 1980. Tivemos 3 filhos, um casamento muito abençoado. Nunca tivemos problema assim. Ela nunca teve problema de aborto, de nada, então foi uma vida muito abençoada que Deus nos deu. Até aqui Deus tem nos ajudado, Ebenezer. Graças a Deus, Ele tem suprido todas as nossas necessidades. Tivemos muitas dificuldades, até nos estabelecermos mesmo. Quer dizer, quando eu me casei, eu já estava estabelecido, já tinha feito o curso universitário, já estava com um bom emprego, então nós não tivemos problemas financeiros maiores, só no dia a dia, porque com as mudanças de governo, de moeda, foram 3 moedas, 4 que nós tivemos, né? Então, aquilo eles tiravam muito do salário da gente, que iam repor 4, 5 anos depois, e a gente ficava meio vulnerável nesse ponto. Mas Deus nunca permitiu que a gente passasse dificuldade. Os filhos hoje estão casados, temos 6 netos, criamos os filhos na igreja enquanto estavam aqui conosco, e depois que casaram, o Esdras continua frequentando, a Hélida frequenta a igreja dela lá com o marido, eles são frequentadores, eles não se ausentam da igreja lá, e o Enéas aqui se afastou. Depois de casado, ele se afastou um pouco da igreja. A gente chega na casa dele, às vezes ele nos convida para almoçar, mas ele faz aquele discurso, a família dele fica ali toda atenta, ele ora agradecendo como um verdadeiro cristão, né? Mas ele precisa se reconciliar com a igreja e precisa voltar a atuar como ele atuava antes de casar. Me chamo Eunice Maria Santos de Figueiredo, cheguei aqui em 80. No dia do casamento. No dia do casamento, sim. Chegamos aqui 25 de dezembro e sou feliz com o casamento que Deus me proporcionou. Como ele falou, tivemos 3 filhos. Deus tem nos abençoado de vermos a nossa descendência, filho dos nossos filhos, e isso é uma dádiva de Deus. Muitas vezes as pessoas, quando eu ficava cuidando só da casa, das crianças, ficavam, vem cá, você é feliz com essa vida que você leva, eu sou em casa, cuidando de filho, de marido? Eu falo, eu escolhi isso para mim. E eu acredito que eu nasci para ser dona de casa, para cuidar dos meus filhos. Acredito que eu dei o meu melhor para os meus filhos e até hoje eles não reclamaram de nada. Então eu acho que eu assumi o meu papel de ser dona de casa, de ser mãe de família, e não me arrependo. E tivesse a oportunidade de voltar novamente, eu faria a mesma coisa. E casava com o mesmo marido? Com certeza. Com certeza. Então, muito bom, obrigado. Muito bom conhecer mais sobre vocês, sobre a vida de vocês. E o que eu achei interessante é que tanto no relato do irmão Ezequias quanto no relato da irmã Eunice fica muito clara a importância do casamento na vida de vocês. Como cristãos também percebe-se a importância que tem para vocês o matrimônio. E o matrimônio de vocês é muito duradouro, né? Desde 1980. 44 anos. 44 vai fazer anos, 45. Algo raro de se ver hoje em dia, né? O casamento já, muitas pessoas não dão tanto essa importância, até mesmo dentro da igreja. Então, já vamos para a primeira pergunta, que é justamente sobre o casamento. Qual foi o papel da fé na construção do casamento de vocês, de um casamento tão duradouro? Qual vocês acham que é o papel da fé na construção de um casamento duradouro, assim? Olha, eu, em virtude da vida que eu levava muito solitária aqui, durante 10 anos, no dia da minha formatura, lá no ginásio de esportes, foi uma festa formada junto os cursos de Ciências Contábeis, Administração e Economia. E o ginásio estava muito cheio de familiares lá. Mas meus familiares, só tinha eu mesmo. E eu via a festa, a alegria daquela família, e eu me senti muito solitário. E ali, a partir daquele momento, eu comecei a orar
pedindo a Deus que me desse a esposa. Eu já tinha feito um programa de vida para vir para cá e eu tinha feito um programa. Eu vou trabalhar, vou estudar, vou me formar, comprar uma casa e depois me casar. E quando eu formei, eu já estava com um plano de comprar casa, porque eu já estava com um emprego estável e de nível superior e estava ganhando bem naquela época, então eu me programei para comprar casa e saí procurando mais, orando a Deus pela esposa. E minha oração era a seguinte: Senhor, eu preciso de uma esposa, eu preciso me casar, mas eu não quero me casar, eu quero que o Senhor me case. Eu coloquei essa situação na mão de Deus e Ele providenciou, já tinha providenciado, né? Eu disse para mim, porque a gente não se conhecia. Eu me converti na Segunda Igreja Batista em Teresina e lá eu conheci a irmã dela, a irmã mais velha dela, e nos tornamos amigos. Mas ela mesmo eu nunca tinha visto. E depois que eu comecei a fazer essa oração, eu procurei, aqui em Brasília eu procurei. De Braslândia até Planaltina, naquela época nós não tínhamos muitas igrejas batistas. Tínhamos poucas igrejas batistas, mas nós tínhamos uma mocidade aqui no Distrito Federal muito ativa, muito animada. E a gente se reunia todo fim de semana, numa igreja e outra, tinha festa social da mocidade e a gente estava presente. E eu estava em toda com esse pensamento de ver se encontrava a mulher que Deus tinha destinado para mim. E não foi assim. Depois que eu comprei a casa, eu assinei a escritura dessa casa e parece que dia 28 de junho de 79. E 1º de julho eu viajei, eu entrei de férias e viajei para lá. E nessa viagem eu conheci a Eunice da escola dominical lá na Segunda Igreja em Teresina, ela fazendo o relatório da classe de jovens. Eu não sei se essa é a razão de eu dar muito valor à escola dominical, mas foi interessante, né? Nós nos conhecemos lá na escola dominical do mês de julho de 79. E começamos, naquele mesmo dia nós começamos o namoro e passou 79, no dia 31 de dezembro de 79 eu fui lá, ficamos noivos, em dezembro de 80 casamos. Agora, isso aí eu contei para mostrar o meu relacionamento com Deus. Eu pedi a esposa e Ele me deu. Quer dizer, eu tenho a condição de falar para os jovens, para vocês, de que peça a Deus que Ele atende. E durante o nosso casamento, a gente tem tido o entendimento de que um casamento, ele tem 3 pilares importantes, pilares humanos, né? Porque o centro desse pilar tem uma coluna que sustenta todos os pilares, que é Jesus Cristo. Mas no centro está Jesus Cristo. E em volta está o respeito, a amizade e a consideração. Se você, com sua esposa, tem esses 3 pilares, com a coluna, que é Jesus Cristo, então você tem tudo para ter longevidade no casamento, ter harmonia, ter amizade e ter condições de falar para os outros de que Jesus Cristo é aquele que não falha quando se pede com sinceridade e com fidelidade. Eu acho que não pensava muito em casar. Eu era muito nova, mas eu acredito que Deus me preparou para Ezequias. Eu não tive muito o que pensar, tanto que a nossa adaptação, eu acredito que não foi muito... Nem tivemos. Não foi tão difícil, apesar de ter vindo família diferente, mas ele veio de um lar cristão e eu também. Então, eu acredito que isso nos ajustou. E eu acredito que a oração dele valeu para ele e para mim. É isso que eu tenho a declarar, porque realmente eu não pensava em casar. Eu era muito nova, mas aconteceu. Então, ainda nesse
nessa questão da fé, como a fé influencia nossas ações. Vocês acabaram de falar sobre como a fé foi importante no casamento de vocês, para você, o irmão Ezequias, o irmão Eunice mencionaram. E nessa questão, vocês diriam que teve alguma fase difícil da vida de vocês enquanto casal, enquanto família, e na qual a fé foi importante para vencer essa fase complicada? Eu acredito que sim. Teve uma fase bem complicada. Quando o Esdras, a gente descobriu que o Esdras estava com câncer. Isso aí foi uma prova bem grande. E até então a gente, como eu falava para o Ezequias, a gente não era testado. Para a gente a vida estava muito normal, muito tranquila, não saía da rotina. Mas quando o Esdras foi acometido do câncer, aí a gente sentiu e a gente correu para Deus. A esperança da gente, a gente depositou somente em Deus. Porque chegou a um certo ponto na vida do Esdras que nem o médico, a gente não tinha mais nem confiança no médico, porque o médico já chegava e falava, não sei mais o que fazer, não tem mais jeito. E a gente na expectativa de que algo acontecesse. E muitas vezes as pessoas chegavam e oravam e diziam, calma, calma, não vai ser para a morte, não vai ser para a morte. Eu digo, mas como? Tantas vezes? 5 vezes? E a gente foi... Para mim foi um teste terrível que cada vez que voltava, eu falei, não, eu acho que agora com o medicamento o médico tem uma direção. Mas a 5ª vez que voltou, e eu sempre com aquela coisa, qual vai ser minha reação tratar com a morte? Qual vai ser minha reação em enterrar o Esdras? E eu ficava naquela. Até que um dia eu cheguei para Deus, falei, Senhor, o Senhor sabe das minhas condições, o Senhor sabe o que eu estou sentindo, como está o meu coração. Mas se o Senhor vai levar o Esdras, então o Senhor me prepare e não me deixe ficar com raiva do Senhor. Eu só peço isso do Senhor. E isso acalmou meu coração. E foi isso que aconteceu, e foi a última vez que o câncer voltou. Esse foi um período muito difícil porque ele foi longo. Foram 5 cânceres, né, que o Esdras teve. Tivemos momentos muito difíceis, principalmente quando tivemos que arrancar um baço do Esdras. Foi uma experiência bem difícil naquela época, que a gente passou a cirurgia dele 11 horas da manhã e disseram pra gente que ele voltaria pro quarto até 4 da tarde e eu fiquei lá até 10 da noite. Quando ele veio entubado, aquele negócio num saco transparente saindo o suco gástrico, aquilo me deu uma emoção muito forte e eu tive uma crise de diabetes bem forte. Ele operou lá no Hospital Brasília e a Hélida estava em casa aqui estudando para vestibular. Ela estava fazendo o 2º grau. O Enéas é que estava em Teresina, tinha ido tentar o vestibular lá em Teresina. E eu tive um dia muito agitado naquele dia e à noite eu estava mal alimentado porque a gente estava na expectativa. E do Hospital Brasília para cá, para o Bandeirante, eu tinha que vir dormir aqui porque a Hélida estava sozinha, ela estava estudando. Ela veio de ônibus do colégio para cá e eu à noite eu vim para a gente jantar e coisa. Mas só que eu cheguei já era mais de 10 da noite. E do Hospital Brasília para cá eu tive que parar no meio-fio, no acostamento, 3 vezes, porque a vista estava faltando. Crise de hipoglicemia, né? E então foi muito difícil. Aquilo me alterou todo o sistema e afetou a vista também. Foi uma situação muito difícil. E se tornou muito difícil porque foram 9 anos de luta porque o câncer tá curado. Um ano e meio depois ele voltava. Em outro lugar, né? Ele começou aqui no pescoço, ele tem uma cicatriz aqui, e aquilo ali foi a biópsia que foi feita. E quando foi feita já estava no mediastino. Ele teve 2 vezes no baço, uma no hilo hepático, da entrada do fígado, e outra na virilha. Então a gente ficou muito preocupado, é metástase e o negócio está andando no corpo todo. Por isso a gente teve muita, assim, e realmente você
Quando eu vejo na igreja, às vezes as pessoas fazendo a pergunta, você tem fé? Ah, eu tenho fé. A gente pensa que tem, mas a fé tem que ser testada. E esse foi um teste muito forte que a gente passou, porque não vou entrar aqui em detalhes, mas a gente se agarrou em Deus de uma tal forma que a gente procurava na Bíblia os textos que dessem apoio às nossas atitudes. Então a gente levantava aqui 1h da manhã, ungia a casa, os portais da casa, ia na cama do Esdras, ungia o Esdras, ungia a cama, ungia o quarto, e a gente passava grande parte da madrugada orando e pedindo a Deus. No dia que o Esdras perdeu a imunidade, que ele ficou com a imunidade zero, ele pegou uma infecção lá no Hospital de Santa Lúcia. A Eunice me telefonou muito apavorada com a fala de choro, né? E eu saí do emprego para vir na Santa Lúcia, ali da 601, onde é o Serpro, atrás do Serpro, eles estavam colocando os pardais e de lá, ainda não estavam anotando na carteira os pontos. Mas de lá até a Santa Lúcia eu peguei 5 multas desse dia, nessa corrida, né? E cheguei lá, estava a placa na porta, eu não podia entrar. Porque eu peguei no trinco, a enfermeira gritou, o senhor não pode entrar. Aí eu virei para ela e disse, como não posso entrar? É meu filho que está aqui. Pois é, mas ele não pode receber o senhor. Eu digo, mas minha mulher está aqui com ele. Ele disse, eu vou chamá-la e o senhor fala com ela da porta. Eu falei com a Eunice abriu a porta, assim, botou a cabeça e eu conversei com ela e ela me contou da situação. Ele estava com imunidade zero, sem plaqueta, né, sem leucócitos, assim, e com febre de 41 graus, né? E aí eu vim para casa e comecei a orar, liguei para algumas pessoas e vieram 2 pastores, o pastor Djalma e o pastor Gerson. Liguei para o pastor Marcos Machado, lá em Goiânia, e ele se reuniu com o pastor Isaías. O pastor Isaías é irmão do pastor Darcy, aqui do Núcleo da Fé. O pastor Marcos foi membro da igreja, ele inclusive foi pastor da igreja. E aí eles oravam lá com as esposas, e aqui nós nos reunimos, eu, pastor Gerson, pastor Djalma, a Zenilde, minha irmã, Midian, e tinha mais umas 3 pessoas aqui que eu não estou lembrando agora. E a gente ficou orando aqui até 2, 3 horas da manhã. Aí eles foram para casa, eles moravam em Planaltina. E aí quando foi 4h30 da manhã, a Eunice me telefonou dizendo que o telefone tocou e morreu. Fiquei naquela apreensão. Aí ela me ligou dizendo que a febre tinha cedido, tinha passado a febre. Aí eu ajoelhei aqui, bem aqui nesse lugar aqui, né? Não tinha esse sofá, tinha aquele divino, né? E aí eu me ajoelhei e orei agradecendo a Deus. E aí fizemos o tratamento. E foi quando eu lá levei um dia para fazer quimioterapia na clínica Cetro, lá no início da Asa Norte, do edifício das Pioneiras, do edifício de clínica. E eu falei para o Dr. Jorge, perguntei, Dr. Jorge, o Esdras ainda tem jeito? Ele ainda tem condições de viver? Eu sei que vocês não gostam de falar assim para a gente abertamente, mas pode falar para mim, eu estou preparado. A Eunice estava com ele lá na quimioterapia e eu fui com o Dr. Jorge lá no consultório dele para ele me dar uns pedidos de exame. Aí ele falou para mim, disse, que eu não posso lhe garantir nada, eu não sei o que fazer com ela. Nós já demos todo tipo de remédio para ele e o câncer vai e volta, eu não sei. Eu vou reunir com a equipe aí, mas eu já levei o caso do Esdras para congresso, 2 congressos, um em Genebra, outro em Nova York, e o pessoal acha interessante as reações dele, mas eu não sei o que fazer. Eu digo, o senhor não sabe o que fazer? Ele disse, não sei mais o que fazer. Eu digo, então agora ele vai ficar bom. Aí ele abriu os olhos assim e disse, por que o senhor diz isso? Eu digo, doutor Jorge, eu sou cristão. E eu aprendi que quando o homem reconhece que não pode fazer nada, é que Deus entra em ação. E Deus agora vai atuar na vida do Esdras, porque vocês, como médico, não sabem mais o que fazer com ele. O senhor não crê nisso, doutor Jorge? Aí ele olhou para mim e disse, seu Zequias, eu sou cristão. Eu creio, mas como médico eu não posso dar essa palavra para ninguém. A minha palavra é, vamos fazer o tratamento. Mas eu creio no milagre de Deus.
E foi a última vez que o câncer veio. No relato de vocês, de tudo que vocês falam, além dessa importância do casamento, a gente vê também a importância dos filhos, né, na vida de vocês. Sim. Tanto que, como experiência de fé, vocês mencionaram essa questão que vocês viveram com um dos filhos. E, nesse sentido, eu queria saber como o fato de vocês serem pessoas tementes a Deus influenciou a criação que vocês deram para os filhos de vocês. Dos filhos, a criação, olha, nós nunca negligenciamos um trabalho na igreja por causa de filhos. A gente levava, sentava eles ao nosso lado e eles assistiam o culto sentado ao lado da gente. Quando eles eram pequenos, a Eunice, para não prejudicar a nossa ida na igreja, e eu era um líder na igreja nessa época, eu até dirigia a igreja nessa época, que ficou sem pastor 1 ano e 4 meses, a Eunice foi ser professora de criança para cuidar dos filhos lá da classe. Cuidava de todos eles e os meninos ficavam perto dela. Não dava o trabalho de, eu quero a mamãe, eu quero a mamãe. A mãe estava lá. Então ela foi ser professora de crianças e ficou 4 anos, né? Bastante tempo. Vários anos como professora de criança até os meninos chegarem à adolescência, depois dos 8 anos. Exatamente por isso, para não termos razão de, os meninos dão trabalho, os meninos não. Fica lá perto dos pais. E eles foram criados assim, estudando a Bíblia. Uma coisa que a gente não negligenciou também foi o culto doméstico. Sempre fazíamos o culto doméstico. Os meus filhos estudaram em escola pública, não estudaram em escola particular, foi escola pública. E a gente eu levantava 5 horas da manhã, a Eunice ia cuidar deles, vestir, dar banho se fosse preciso e prepará-los para ir, e eu passava o café e a gente tomava, mas quando terminava de tomar o café, tinha uma mesa menor aqui, era uma mesa redonda que está lá na casa do Enéas hoje, a gente sentava e ia fazer o culto doméstico antes de ir para a escola. Eles dormiam, eles cochilavam ali, porque a noite era curta para eles, né? Que a gente sempre manteve a mente deles muito ocupada. Eles saíam daqui 7 horas e chegavam aqui, era 9, 10, porque a gente matriculou no CILB, lá no setor leste. Então eles iam para a escola, a Eunice levava comida para eles, almoçava com eles lá no eixão debaixo daqueles pés de jaca, ia para a escola de música, assistia a aula de música até 6 horas da tarde, 5h30, 6 horas. Aí eu vinha da empresa, do emprego, passava lá, pegava eles, a gente ia para o setor leste. Aí lá eles tinham aula de inglês, de espanhol, aí a Edna, que não tinha ainda nada o que fazer, a gente lá tinha aula de ginástica, a gente botou a Edna na ginástica e chegava lá e a gente comia um cachorro quente ali, eles iam para a aula e a gente ficava esperando. Quando eles chegavam aqui era 9, 9h30, 10 da noite. Então eles eram cansados, realmente. Eles ficavam cansados, porque a gente manteve eles ocupados. Mas eles cochilavam e tal, e eu ficava naquela, Senhor, me dá sabedoria, o que eu faço? Não deixa esses meninos dormir na hora da leitura da Bíblia. Aí me deu a ideia de que cada um vai dirigir o culto do dia. E assim, eu dirigia na segunda-feira, a Eunice na terça, o Enéas era o mais velho, dirigia na quarta, o Esdras na quinta e a Edna na sexta. Mas aí eles se preocupavam com os textos bíblicos para aprender a ler e tal, tudo. O que ocorria? Todo mundo participava e os cultos ficaram até mais interessantes. Eles resolviam cantar, dar um corinho, um hino aí na hora do culto, ficava até animado e a gente saía cantando para a escola. Então foi isso que a gente teve, porque hoje em dia os pais não investem tempo nos filhos, né? E a gente investiu todo o tempo que a gente dispõe, porque quem não investe nos filhos quando é criança, tem trabalho com eles quando eles crescem. E a gente sempre pensou nisso e conversava sobre isso e investimos. E graças a Deus, todos eles se converteram, se batizaram, e com exceção do Enéas, que o Enéas garante para a gente que vai voltar, que a vida dele ainda está conturbada com horário, né? Porque ele é anestesista e não tem horário. Ele quer se tornar o anestesista mais idoso lá no hospital, né? Para ele impor o horário dele
e diz que tem tempo de vir para a igreja, né? Porque quando ele é escalado, ele tem que ir. Um dia ele saiu da igreja, ele veio para a escola dominical e saiu às pressas porque o telefone chamou e ele teve que ir participar de uma cirurgia lá, muito complicada. Mas foi esse o estilo de vida que a gente incutiu na cabeça dos nossos filhos. Foi o amor ao reino de Deus, o amor à igreja e a comunhão com os irmãos. E hoje, como pais e como servos de Deus, como vocês se sentem vendo os filhos de vocês dos caminhos de Deus, vendo os netos nos caminhos de Deus? Agora que vocês estão colhendo esses frutos que vocês plantaram, qual é o sentimento que vocês têm? Para mim, de realização. Eu me sinto, vamos dizer assim, um Isaac vendo Jacó e seus 12 filhos. Obedecendo. Eu me sinto dessa forma. E as meninas da Hélida são interessadíssimas na igreja, inclusive elas falam aqui, cantam musiquinhas da igreja e tal, e a Lia e o Levi, a gente está lutando, né, incentivando o Esdras e a Camila para não relaxar e seguir esse mesmo procedimento, né? Porque eu me sinto realizado. Eu tenho o prazer de dizer que sou um pai orgulhoso dos filhos, porque meus filhos ainda hoje me obedecem. Qualquer coisa que eu falo, nenhum responde com palavra forte e tal, não. Eles me obedecem, eles me ouvem, todos eles, do Enéas a ela. Agora a gente já está terminando, mas antes de acabar, eu gostaria de perguntar se vocês, sendo um casal que já tem tanta vivência na casa de Deus, tem algum conselho para dar para esses casais mais novos que a gente vê hoje em dia? Como eles podem construir um lar firmado no Senhor? Eu acho que não atropelando a ordem que Deus fala que o homem é o sacerdote do lar. E hoje a gente não está vendo isso acontecer, pelo contrário. As mulheres estão tomando a frente. E eu acho que os homens estão se acomodando com isso. E eu creio que isso está fazendo uma igreja fraca. E eu acredito que a igreja tem que retomar o papel do homem ser o sacerdote do lar e dele continuar controlando, conduzindo os seus filhos. Quando Ezequias viajava muito, no período principalmente de culto doméstico, quando ele estava em casa, isso era responsabilidade dele. Quando ele viajava, aí eu assumia essa responsabilidade com os nossos filhos. Eu acredito que isso está deixando a desejar muito, como diz, a secularidade está entrando na igreja e as pessoas estão indo junto com ela e não estão observando o que realmente a palavra de Deus quer que uma família se comporte. E os membros da igreja não estão observando isso. É essa a minha opinião. Não sei se é do Ezequias, mas é isso que eu vejo hoje. As pessoas hoje, a comodidade tem levado à relatividade. Isso não tem nada a ver. Eu não fiz isso, não, mas isso não tem nada a ver. Para Deus, tudo tem a ver. Não é por acaso que ele falou para Abraão, sede santo porque eu sou santo. E hoje em dia, as igrejas, de um modo geral, não têm dado o verdadeiro valor à santidade. Não tem levado uma vida de santidade. Não tem levado uma vida em que a prioridade é a palavra de Deus. As pessoas não têm entendido que o que está escrito naquele livro é a palavra de Deus. Aquele livro não contém a palavra de Deus, ele é a palavra de Deus. Hoje mesmo a gente estava lendo a nossa Bíblia, que a gente está no plano de leitura anual, né? Eu tenho até anotado ali quantas vezes já li a Bíblia, sim. E hoje a gente terminou de ler 2 Reis, né? E a gente vê ali a situação do que é a santidade de Deus. A gente vê a atuação de Elias, a atuação de Eliseu, o que Eliseu falava, quer dizer, ele falou me fugiu agora o nome, mas um comandante, ele disse, você vai fazer isso.
era o camarada que ia ser rei. Ele disse, pegue o seu arco, a flecha, e jogue as flechas no chão. Aí o cara jogou 3. Aí ele disse, era para você ter jogado pelo menos 6. Como você só jogou 3, você vai ganhar só 3 batalhas e vai morrer. Por quê? Desobedeceu a Deus. Essa questão de desobedecer a Deus, hoje nas igrejas é um caso muito sério, porque a relatividade leva as pessoas a achar que Deus não vai levar em conta o erro que tu comete. Mas devemos sempre lembrar de que nós somos servos de um Deus que é santo e Ele preza pela santidade dos seus servos. Então, eu vejo isso com muita preocupação na igreja, porque a gente vê, inclusive quando conversa com os irmãos, a gente vê que a tendência é cada vez mais relativizar as coisas. E nós estamos caminhando no meio da relativização das coisas. Então, eu acho isso muito sério e a minha palavra é essa, de que cada um procure falar com Deus em santidade, levando uma vida de santidade. É difícil nos dias de hoje? Vocês que estão começando agora o curso universitário, vocês vão passar por algumas situações na universidade que vocês vão querer fugir dali de perto. Mas está dentro daquela oração de Jesus que está no Evangelho de João, capítulo 17, né? Em que ele ora e diz, Pai, eu não peço que tu os tires do mundo, mas que tu os livres do mal. Então eu me baseio muito nesse versículo de que eu tenho que fugir do mal, porque no mundo eu só vou sair para a presença do Pai. E essa foi a oração que Jesus Cristo fez. Eu não te peço que tu os tires do mundo, mas que tu os livres do mal. E a gente, como crente, procurando a santidade, tem que procurar fugir do mal. Muito obrigado, Ezequias e Eunice. É um prazer ouvir essa experiência que vocês têm com Deus. É sempre bom, principalmente para nós que somos mais jovens, mas para qualquer pessoa que busque realmente conhecer a Deus, aprender com quem tem mais experiência, né? Com quem tem uma vida já de mais tempo com Deus. E acredito que realmente como cristãos é nosso papel sempre buscar aprender uns com os outros, né? Então, muito obrigado por compartilharem conosco um pouco desse conhecimento, dessa experiência de vocês. Que agradecemos. Nós agradecemos e pedimos a Deus que abençoe vocês e que essas conversas que vocês estão tendo com os mais experientes, que vocês já tiveram com a Durandi, que sirva também para a edificação da vida de vocês.